Boa noite, amados. Na espera do pessoal chegar para a gente já dar início, viu? Como é que vocês estão, amadas? Boa noite, amadas. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deu o restante da turma? Conseguem ver meus arquivos? Tá compartilhando para vocês? Mamãe, por que você falou duas vezes boa tarde, Amanda? Você não estava ouvindo muito bem? Vou fazer o seguinte, amada. Eu vou iniciando com vocês, né? Vamos falando sobre o roteiro. É o tempo que o pessoal vai entrando também, vai chegando. E aí eu vou falar com vocês sobre o roteiro 2. Vou desligar minha câmera, vou estar discutindo, né?
sobre esse segundo momento de geometria espacial. Antes disso, eu saliento para vocês terem cuidado também com o tempo da entrega, né, da lista de atividade. Só 2 pessoas tinham entregado até a última vez que eu vi. Então, até o último momento, apenas 2 dos alunos que eu tenho matriculados tinham entregado a lista e o prazo já está próximo, né? Que agora é em abril, se não me engano, dia 16. Então, tenham cuidado com a data. Vocês podem enviar manuscrito, podem enviar digitado, podem enviar como vocês quiserem. Se vocês preferirem fazer manuscrito, tira uma foto e envia, né, em formato de foto, os arquivos de vocês. Tem que ser enviado em formato de arquivo. Então, se for tirar a foto do manuscrito e mandar, ou digitar como vocês preferirem, viu? Aí eu vou estar falando agora do encontro 2, vou desligar minha câmera, certo? Para a gente ver o que discute sobre o encontro 2. Boa noite, Caroline. Boa noite, Vonilde. Boa noite, Clécia. Gente, vocês estão me escutando? O que aconteceu, mamãe? Você não está escutando? Ah, sim, que bom. Pessoal, ó, nesse primeiro momento, né, esse primeiro momento de geometria espacial, a gente vai fazer uma fala sobre alguns axiomas, algumas teorias envolvendo, né, principalmente retas, principalmente posições, com relação a plano, ponto e reta, reta e plano. E aí nós temos alguns axiomas e postulados que são de total, né, total importância dentro dos nossos estudos, que é o que eu vou começar a discutir com vocês hoje. Então, para começar a discutir sobre esses axiomas e postulados, é interessante que a gente entenda primeiro sobre o que são os conceitos primitivos da geometria, né? A gente já fez uma discussão no último momento sobre a origem da geometria, como está a geometria no currículo, e hoje nós vamos fazer uma fala de início sobre quem são os conceitos primitivos. Pessoal, quando a gente fala em conceitos primitivos, são definições que são aceitos, são ideias, né? Na verdade, não são definições, são ideias que são aceitas sem definições, sem demonstrações. Então, na verdade, são algumas teorias que a gente acaba criando, que a gente acaba entendendo, né? Algumas falas, algumas figuras que a gente imagina na nossa cabeça, só que não houve uma definição formal para elas. Então, a ideia dos conceitos primitivos, eles são sempre adotados sem definição. Se você tiver algum livro que traga a definição desses conceitos, esse livro ele está errado, porque esses conceitos que são os primitivos, eles são aceitos sem definição. Os principais conceitos, né, primitivos relacionados à geometria é o ponto, a reta e o plano. Então, por exemplo, quando a gente fala de ponto, a gente não tem dimensão do qual tamanho tem que ser esse ponto, certo? Então, eu tenho aqui, ó, essa região que delimita para mim um ponto. Eu tenho aqui uma outra região aparentemente menor que também delimita um ponto. Tem uma outra região aqui, aparentemente, né, no intermédio, que representa para mim um ponto. Então, com relação a pontos, a gente não tem uma noção de tamanho, não tem uma noção de definição, mas sabemos, né, imaginamos na nossa cabeça o que seja, e a ideia dessa representação. Todas as vezes que a gente falar em pontos, os pontos eles devem ser representados por letras maiúsculas. Então, toda vez que a gente representa um ponto, o ponto tem que ser representado por letra maiúscula. Então, isso aí é a primeira informação que a gente tem relacionada aos conceitos primitivos. Os conceitos primitivos são ponto, reta e plano, e cada um tem uma representação diferente. Então, para ponto,
sempre representação por letras maiúsculas. É tanto que quando vocês estudam vetores, alguns vetores são representados como 2 pontos, né? Que é o ponto de origem, o ponto de extremidades. E a gente coloca sempre letra maiúscula. O segundo conceito primitivo, ele fala sobre a reta. A reta, pessoal, ela já é um pouco diferente, certo? Porque a gente já consegue ter uma imaginação melhor do que seja. A gente também não tem definição. A gente sabe que 2 pontos, né, definem uma reta, mas a gente não tem a própria definição da reta. Então, ela também é um dos conceitos primitivos da geometria. No caso da reta, pessoal, ela é infinita para os dois lados. Então, ela é infinita tanto para um lado quanto para o outro. Pessoal, quando a gente fala em reta, retas são sempre letras minúsculas. Então, sempre quando falar em reta, reta é representado para a gente por letras minúsculas. Então, ó, letra maiúscula, ponto. Letra minúscula, reta. Então, a primeira coisa que vocês precisam é saber diferenciar uma da outra. Outra coisa que nós vamos falar também, que é um conceito primitivo, é o plano. O plano, pessoal, não existe uma definição formal, né? Também é um conceito primitivo. Não tem uma definição formal para ele, mas a gente entende como plano sendo uma região bidimensional, né? A gente entende ali como sendo uma região plana e que se encontra na bidimensão com 2 dimensões. No caso dos planos, a gente sempre representa por letras gregas. Então, plano, letras gregas. Reta, letras minúsculas. E ponto, letras maiúsculas. Além disso, pessoal, nós vamos ter a noção de espaço, que é o conjunto de todos os pontos. Então, todos os nossos pontos, todas as nossas retas e todos os nossos planos, eles se encontram em uma região, que é uma região maior, como se fosse um conjunto maior, envolvendo todos eles, chamado de espaço. Pessoal, eu não sei se quando vocês estudam, se vocês, né, já ouviram falar sobre... Já ouviram falar... Alguém perguntou. Sim, a resposta é sim, viu, Luclécia? Vocês... Agora eu perdi, deixa eu voltar para poder ficar voltando. Vocês já ouviram falar sobre proposições e postulados. E às vezes a gente fica se perguntando, né? Ah, proposição tal envolvendo álgebra, por exemplo. Aí a gente tem nós temos lá o postulado que fala isso e isso sobre as retas. Principalmente, né, os postulados, envolvendo os postulados de Euclides. E aí, pessoal, quando a gente fala isso, muitas das vezes a gente não sabe a diferença entre um e o outro. E qual é a grande diferença? No caso das proposições, as proposições são frases, né, que nós vamos sempre estar falando, que todas as vezes que a gente fala, né, dá certo, e a gente acaba aceitando, porque todas as vezes que a gente falou, deu certo. Então, ali é uma proposição. Não houve uma demonstração, mas como todo mundo falou, como sempre deu certo para todo mundo, então a gente acaba, né, acaba aceitando. No caso do postulado é diferente. Todos os postulados têm demonstração. Então, eu quero provar, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, ali existem demonstrações que comprovam que realmente a soma do triângulo, né, qualquer que seja ele, vale 180 graus. Então, as proposições a gente aceita, porque foi válido para todo mundo, né? Foi passado de geração em geração, todo mundo foi aceitando, deu certo. O postulado não. O postulado existe ali uma demonstração que comprove que ele é verdadeiro. Com relação a esses postulados, pessoal, nós temos alguns postulados, né? Diversos deles, e aí eu trouxe aqui para vocês, né, alguns postulados que são os mais importantes. Primeiro é o postulado da existência. Nós vamos ter 2 olhares, né, com relação ao postulado da existência,
que é para a reta e para o plano. Quando a gente fala em reta, o postulado da existência diz o seguinte: em uma reta, ou bem como fora dela, sempre há infinitos pontos. Então, todas as vezes quando a gente fala em reta, Max, a gente fala assim, vamos delimitar a reta, 2 pontos nos dá uma reta. É a mesma coisa quando vocês estão fazendo o gráfico da função, né? Da função afim. Delimita 2 pontos, passa a reta e a gente já consegue traçar ela. Essa noção dos 2 pontos não quer dizer que ela só tenha 2 pontos. Ela só traz para a gente a representação no espaço de onde vai ficar aquela reta, mas os pontos nela são infinitos, certo? Então, em toda a reta, há infinitos pontos. E isso vale também para o plano. Então, o plano, pessoal, ele também é uma região infinita, né? Para todos os lados. Então, o plano, ele também é uma região que tem infinitos pontos. Não só neles, mas também fora deles. Então, nessas regiões, nós temos aí infinitos pontos, tanto na reta quanto para o nosso plano. O segundo postulado é o postulado da determinação. O que é que determina um plano? O que é que determina um ponto? Pessoal, para determinar uma reta, a gente precisa de pelo menos 2 pontos que sejam distintos. Quando a gente fala a ideia dos distintos, né, quer dizer que eles não estão localizados na mesma posição no espaço. Então, quando tiver 2 pontos distintos, quaisquer que sejam eles sempre vão determinar uma única reta que passa por eles. No caso do plano, nós vamos ter 3 pontos também distintos e que não sejam colineares. Então, ó, pessoal, 2 postulados que traz aí total diferença agora, né, para vocês entenderem. E aí eu já chamo a atenção porque eles são muito importantes. Para determinar uma reta, eu preciso de 2 pontos distintos. Para determinar um plano, eu preciso de 3 pontos que, além de ser distintos, eles precisam não ser colineares. Se nós tivermos pontos colineares, pessoal, eles vão ser retas, vão se transformar em retas, não estarão na mesma reta. Então, a gente perde a noção de plano, de região limitada. Então, essa é a definição. Aqui eu tenho uma simbologia para vocês, mostrando aqui, ó, 2 pontos, letra maiúscula B, R, letra minúscula, indicando uma reta. Então, eu estou dizendo que é uma reta R, e essa reta R é igual à reta determinada pelos pontos AB. Ou seja, essa reta que está delimitada por esses 2 pontos. Então, ó, reta R, letra minúscula, pontos AB, letra maiúscula. Sempre quando vocês forem falar de reta, amados, esse símbolo que fica em cima tem que ter 2 flechinhas, uma para cada lado. Então, uma de um lado e uma do outro lado. Tranquilo, amadas? Vocês estão muito caladas. Boa noite, Edilene. Dúvidas? Boa noite, Fran. Desculpa o atraso. Tranquilo, amada. Pessoal, como eu falei para vocês, ó a noção de 3 pontos que não são colineares. Eu posso ter, aqui é o meu plano, uma letra grega, né, alfa. Se os meus pontos, aqui eu tenho 3 pontos distintos, né, vejo que eles estão posicionados em localizações diferentes, né, regiões diferentes do espaço. Se você tivesse os 3 pontos aqui, ó, distintos, esse C estivesse aqui, rente com A e o B, que seria a ideia dos colineares, quando a gente fosse ligar, voltaria para uma reta. Então, eu preciso de 3 pontos que sejam distintos e não colineares. Se for colineares, aí nós vamos estar, né, encontrando uma única reta que passe pelos 3. Pessoal, vou mostrar para vocês só um pouquinho no GeoGebra como fica, né, a nossa reta. Manipular aqui uma reta para vocês.
Vocês já mexeram com GeoGebra? Aqui, pessoal, eu tenho o plano cartesiano, né? Aqui é o plano cartesiano tridimensional. Então, X vermelho, Y verde e Z azul. E aí, veja o seguinte. Quando eu quero desenhar uma reta no plano, ó, até dentro do próprio GeoGebra. Para vocês montarem uma reta, vocês precisam de 2 pontos. Então, vou chamar aqui de ponto A. E vou chamar aqui de ponto B. Consegui aqui, ó, uma reta. Reta AB. Percebam, né? A posição da minha reta. E além disso, pessoal, vejam o seguinte, ó. Na própria representação do GeoGebra, ele traz os 2 pontos, letra maiúscula. E quando vem falando da reta, ele já vem, ó, com a letra minúscula, a letra F. Então, aqui nós temos uma reta B, foi chamada de F. Para mostrar para vocês, né, essa logística com relação à nossa reta. Vamos agora falar de plano. 1, 2... Vamos escolher outro ponto. Então, aqui é o nosso plano. Eu escolhi a minha reta, que é essa reta preta, e escolhi um ponto no vermelho. Agora, deixa eu rotacionar para a gente ver, ó, meu plano. Reta preta e um ponto no vermelho. Então, no plano, a gente precisa de 3 pontos distintos. Como a minha reta já tinha 2 pontos distintos, eu só fiz escolher um outro ponto para representar para a gente o nosso plano. Então, reta, 2 pontos distintos. Plano, a gente precisa de 3 pontos que sejam distintos. Agora, vamos voltar para o nosso arquivo. Tá compartilhando com vocês, amadas? O roteiro. Agora, pessoal, como vocês estão quietos, né? Vamos para o postulado da inclusão. Falando do postulado da inclusão, eu vou chamar a atenção para vocês do seguinte. Nós temos aqui a ideia do postulado, escrito, né, no formato de frase, para vocês entenderem o que é o postulado. E, além disso, eu tenho aqui simbologia. Quando eu falo simbologia, pessoal, quer dizer que eu estou utilizando símbolos para mostrar para vocês aquele postulado. Na relação de uma das questões, eu acho que traz uma questão envolvendo simbologia. Se eu não me engano, traz o postulado e pede que vocês escrevam, né, a parte de simbologia, ou traz a simbologia para que vocês escrevam o postulado. Mas eu vou falar para vocês o postulado e mostrar para vocês como que acontece esses símbolos. Se uma reta tem 2 pontos distintos no plano, então ela está contida nesse plano. Pessoal, quando a gente fala em reta e plano, não quer dizer que toda reta está dentro do plano. Não quer dizer isso. Mas, para vocês garantirem que uma reta está no plano, vocês precisam garantir que pelo menos 2 pontos dessa reta estejam no plano.
Então, se vocês garantirem que pelo menos 2 pontos dessa reta estejam no plano, aí vocês conseguem garantir que essa reta está contida no plano. Então, o que é que isso quer dizer, pessoal? Se eu quero saber se uma reta está contida ou não no plano, eu preciso encontrar pelo menos 2 pontos que estejam no plano, para garantir que aquela reta esteja no plano. Aí a ideia do postulado, né? Com relação à simbologia, olha como fica a simbologia. Primeira coisa, pessoal, quando vocês forem escrever simbologia, ou vocês forem ler, vocês têm que primeiro entender qual é o conectivo que a gente está trabalhando. Então, o conectivo, nós temos um monte, né? Conectivo das lógicas, se então, se somente se, as implicações. E aí, quando vocês forem ler, vocês têm que começar sempre pelo conectivo. Nesse caso, esse conectivo aqui, que é uma flechinha só de um lado, está dizendo se então. O se então quer dizer que se isso aqui acontece, essa primeira parte, né, do lado esquerdo, o do lado direito vai acontecer, mas que o contrário não é garantido. Então, se então quer dizer que se acontece de um lado, do outro lado vai acontecer, mas a volta não é garantida, pode dar certo ou não. E aí nós vamos para as nossas simbologias. Letra maiúscula, então se a letra maiúscula eu estou falando de pontos, pontos A e B, símbolo de diferente, dentro agora dos nossos estudos. O símbolo diferente representa distintos, então eu estou falando, né, 2 pontos que são distintos. Agora eu já venho com a escrita de uma letra minúscula indicando que é reta, ou seja, eu tenho 2 pontos que são distintos e existe uma reta R que é delimitado por esses 2 pontos, porque a setinha aqui em cima, ó, indica uma reta. Então, se eu tenho 2 pontos distintos, A e B, e existe uma reta que é definida por esses 2 pontos, eu sei que A, além dessas informações, eu sei que o ponto A e o ponto B está em alfa. Se eu tenho aqui, ó, uma reta, e eu tenho 2 pontos que pertencem ao plano, símbolo de pertence, eu posso garantir que a minha reta está contida no plano. Por que eu garanto que a minha reta R? Primeiro, eu estou trazendo informação de quem é a reta R, que é definida por esses 2 pontos. E segundo, eu estou garantindo o postulado da inclusão, que eu tenho 2 pontos distintos no plano. Se eu tenho 2 pontos distintos no plano, eu garanto que a minha reta também está no plano. Dúvidas, amadas, perguntas, comentários? Como essas meninas hoje estão quietinhas? Estão cansadas? Semana nem começou? Pessoal, retas concorrentes. Aí, a partir disso, nós vamos ter agora algumas falas, né? Relacionado a retas, entender sobre a posição delas. E a primeira informação são sobre as retas concorrentes. Quando é que 2 retas são concorrentes? Quando elas se encontram em um único ponto. Então, vejam nesse desenho que eu tenho aqui, ó, reta R, reta S, e eu tenho aqui um ponto P representando um ponto de encontro dessas 2 retas. Então, eu garanto para vocês que essas 2 retas elas são concorrentes, porque elas se encontram em um ponto e é único esse ponto. Então, toda reta concorrente, viu, amados? Elas só se encontram em um único ponto em comum. Mais do que um ponto, elas são retas coincidentes. Aí, como é que fica a leitura dessa parte aqui de baixo? Quem sabe que símbolo é esse? Entre R e S? Ninguém lembra? De conjuntos, já estudaram conjuntos? Ai, meu pai. Pessoal, esse símbolo é o símbolo de interseção. Esse símbolo aqui, ó, interseção. Vocês normalmente
vocês estudam, é porque eu não estou tendo acesso às mensagens, viu, amados? Aí, se vocês puderem, né? Tá falando, eu até vi que alguém postou interseção, mas para ter acesso às mensagens é ruim. Esse símbolo indica interseção, quer dizer que é o que há em comum. Como a gente falou anteriormente, é que eu tenho duas retas que são letras minúsculas. Então, eu estou dizendo para vocês que o que há em comum entre as minhas retas R e a minha reta S é unicamente um ponto chamado de ponto P. Se eu tenho duas retas e a minha interseção entre elas é o ponto P, eu estou garantindo que R e S são retas concorrentes. Então, eu garanto para vocês que elas são retas concorrentes. Quer dizer que elas se encontram e se encontram em um único ponto. Bora ver se a gente consegue, né, visualizar um pouquinho no GeoGebra. Aqui eu tenho uma reta, né? Definindo por 2 pontos, reta R. Aqui, pessoal, eu tenho uma reta que ela é concorrente à reta que eu encontrei. O que foi que eu fiz? Selecionei uma reta e um ponto e vou mostrar para vocês o que é que acontece, ó. Percebam que a minha reta, ela está se encontrando em um ponto, que é esse ponto aqui, ó. E aí esse ponto de encontro representa para a gente a nossa reta. Então, vejam, isso é o que a gente chama de reta concorrente, ó. Ela se encontra em um único ponto. Mesmo que vocês ampliem, né, para onde vocês quiserem, vocês não... vocês podem ampliar ela o máximo, elas não vão se encontrar em um outro ponto, vão se encontrar apenas nesse, mas eles se encontram em pelo menos um ponto. Então, aqui, a ideia de retas perpendiculares, ou melhor, retas concorrentes. Vou falar sobre retas perpendiculares, provavelmente, né, é o que está em seguida do nosso conteúdo. Agora vamos para as retas paralelas. Quando eu falei da reta perpendicular, pessoal, é porque ela é um caso específico das retas concorrentes. As retas concorrentes, elas se encontram em um único ponto. As retas que são perpendiculares, além de se encontrar em um único ponto, elas se encontram formando ângulos de 90 graus. Então, a reta perpendicular, ela é um caso específico da nossa reta concorrente. Quer dizer que, além de se encontrar em um único ponto, esses pontos formam regiões de 90 graus. Meninas, qual a definição de retas paralelas para vocês? O que são retas paralelas? Para mim, professor, acho que as que estão lado a lado. Que estão lado a lado. E aí, meninas? Muito bem, Dilene. As meninas estão caladas, né? Né, amada? Só a gente aqui falando. Amadas, ó, eu vou falar para vocês uma situação que aconteceu comigo
E aí, né, foi na minha formação, eu vou passar para vocês, para quando vocês, né, forem ensinar, vocês saberem a forma correta de ensinar. Quando a gente fala em retas paralelas, quando eu aprendi, só disseram assim, retas paralelas não se tocam. Foi a única definição que me passaram. Ah, então se eu tiver duas retas que nunca se tocam, elas vão ser sempre paralelas. Isso é a teoria que a gente tem no ensino médio. No ensino superior, nossa ideia vai além disso, e vocês precisam, né, saber bem definido qual é essa ideia de retas paralelas. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: existem dois tipos de retas paralelas. Uma que a gente chama de coincidentes e outra que a gente chama de distintas. Quando a gente fala que duas retas, isso serve também para planos. Quando a gente fala que duas retas ou dois planos são coincidentes, quer dizer que todos os pontos de um estão representados do outro da mesma forma, na mesma localização. Então, tanto para retas quanto para planos, se eles são coincidentes, todos os pontos de um são também pontos do outro na mesma posição. Se são retas paralelas distintas, que por muito se usar a teoria de retas paralelas, acabou não falando mais sobre retas paralelas distintas, utilizando esses termos, nós precisamos ter em mente que a definição de retas paralelas, elas são o seguinte: primeiro, são coplanares, então elas precisam estar no mesmo plano e, além disso, elas não se tocam em nenhum momento. Então, agora, não é só dizer, ah, elas não se encontram, elas não se tocam. Ou são, né, uma do lado da outra, uma alinhada nas proximidades da outra. A gente precisa dizer que elas são retas, que são coplanares, estão no mesmo plano e que, além disso, elas não se tocam. Isso, lembrando que a gente tem as retas paralelas distintas e coincidentes. Essa daí é a ideia para distintas. Coincidentes, a gente tem uma outra logística. Aqui eu trago para vocês essa reta, que é a reta A, que é também a reta B. Ou seja, A e B são retas iguais, porque a mesma representação de A, como ele é infinito, é a mesma representação de B. Então, nesse caso, elas são paralelas. Então, ó, se A é igual a B, se as duas retas são iguais, então elas são paralelas. Nesse caso, elas seriam paralelas coincidentes. Ou seja, todos os pontos de A é também todos os pontos de B. Então, nesse primeiro caso, paralelas coincidentes. Agora, vamos para a leitura da simbologia do segundo. Primeiro, o conectivo se, então, certo? Então, a gente sempre começa pelo conectivo. Se a minha reta A está contida em um plano alfa, a minha reta B está contida em um plano alfa. Então, são duas retas que são coplanares, A e B. Então, a primeira informação que eu venho trazendo aqui é trazer para vocês que essas retas são coplanares porque elas estão no mesmo plano e a interseção delas é, ó, vazia. Símbolo do conjunto vazio. Então, eu estou trazendo aqui para vocês duas informações. Se eu tenho duas retas que elas estão no mesmo plano e a interseção delas, ou seja, o momento em que elas se tocam é vazio, então elas nunca vão se tocar. Então, essas duas retas elas são chamadas de paralelas distintas. Paralelas distintas. Então, essa é a teoria. Se nós quisermos falar de paralelas coincidentes, todos os pontos de um são também pontos do outro. Se nós queremos falar de paralelas distintas, nós precisamos dizer que elas são coplanares, estão no mesmo plano, que nesse caso é o plano alfa, e que, além disso, a interseção dela é vazia. Tranquilo, amados? Melhorou agora a definição para vocês de reta paralelas?
Vamos ver um pouquinho como fica isso aí no GeoGebra. Agora, pessoal, vamos observar o desenho que eu fiz aqui, ó. Eu estou trazendo para vocês duas retas, até pelo desenho vocês percebem, ó. Elas estão no mesmo plano, certo? Nesse caso é o plano XY. E mesmo que vocês, né, prolongassem o máximo que vocês quisessem essas retas, elas nunca iriam se encontrar. Até pelo desenho, né? A gente já consegue perceber que isso acontece. Então, são coplanares, não se encontram em momento nenhum. Então, essas retas, elas são retas paralelas. Desenhando aqui para vocês outras possibilidades, né, de reta paralela, caso vocês queiram, né, trabalhar no GeoGebra. Então, retas paralelas. Então, veja o seguinte, ó. Eu quero uma reta paralela. Veja que eu tenho, né, o meu espaço no tridimensional. Então, ó, eu estou trabalhando com vocês na terceira dimensão. Tenho x, y, z, tenho várias retas aqui, tenho várias seções. Vou buscar para vocês agora uma reta que seja paralela. Então, eu vou tomar como base essa reta preta. Eu quero uma reta paralela a ela que passe por 2. Olha como fica. Elas ficam todas no mesmo plano. Ó. Todas no mesmo plano e não se cruzam. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é isso. Que as retas paralelas, elas precisam, antes de tudo, serem coplanares. Se não for coplanar, a gente não fala em retas paralelas. Dúvidas, amadas? Está tranquilo, professora. Pessoal, eu falei para vocês, né, que tem o postulado da determinação, que vem falando do plano. Então, para definir o plano, eu preciso de 3 pontos não colineares. 3 pontos não colineares. Agora, nós vamos observar que, além dessa logística, a gente consegue trazer outra logística para a determinação de um plano, que são teorias que seguem, né, que seguem a partir da logística de 3 pontos não colineares. Vamos ver quem são eles e como é que eles se comportam. Então, a partir de 3 pontos não colineares, outras informações traz para a gente também um plano, a determinação de um plano. Quem são elas? Por uma reta e um ponto fora dela, por duas retas concorrentes e por duas retas paralelas distintas. Então, todas essas situações vocês conseguem trazer, né? Posições relacionadas à reta, relacionadas a ponto, que traz para a gente a definição e a determinação do plano. Vou mostrar para vocês, num desenho, como é que fica, para poder entender como, a partir dessa teoria, a gente consegue chegar, né, em 3 pontos não colineares.
Só um minuto, amados. Pessoal, eu não consegui. O Teams. Eu falei para vocês, né, que para poder definir, a gente precisa, para definir um plano de 3 pontos não colineares. Então, vou desenhar aqui, né? Três pontos não colineares. O que acontece, pessoal? Por esses 3 pontos não colineares, a gente consegue delimitar um plano. E aí, a partir dessa ideia de 3 pontos colineares, surgem outras posições, que são a reta, faz de conta que é uma reta, né? E um ponto fora dela. Por quê? Porque a partir dessa posição, eu consigo pegar, ó, um ponto, 2 pontos. Então, eu teria aqui 1, 2, 3 pontos que são distintos. E aí eu consigo voltar para a minha teoria inicial de 3 pontos distintos. Então, por uma reta e um ponto fora dela, a gente consegue trazer também a determinação do plano. Se vocês quiserem trabalhar com retas perpendiculares ou concorrentes, aqui eu tenho um ponto em comum, basta que vocês tomem 2 pontos em cada reta. Então, aqui eu consigo 3 pontos que são distintos e não colineares, definindo para mim um plano. Então, basta que vocês tomem, ó, pontos que estão situados em retas opostas. E aí, quando isso acontece, vocês conseguem definir o plano, voltando à teoria de 3 pontos distintos e não colineares. E podemos ter também, para finalizar esse momento, 2 retas paralelas. Então, eu posso ter um ponto na de cima, 2 pontos na de baixo, e aí eu volto para a definição de 3 pontos, né? Distintos e não colineares. Ou posso pegar 2 pontos aleatórios no de cima e um ponto no de baixo. E também conseguir chegar para 3 pontos distintos e não colineares. Então, além dos 3 pontos, né, a partir dele, dos 3 pontos distintos e não colineares, eu consigo determinar um plano por uma reta e um ponto fora dele, por 2 retas concorrentes e também por 2 retas paralelas distintas. Surge a partir daí, amadas, os teoremas. Quais são os teoremas? Se uma reta e um ponto são tais que os pontos não pertencem à reta, então eles determinam um único plano que os contém. Se eu pegar aquele exemplo que eu passei para vocês de uma reta e um ponto, aquele plano ali vai ser sempre único. É sempre único o plano que passa por uma reta e o plano fora dela. Se 2 retas são concorrentes, então elas determinam um único plano que as contém. No caso de retas concorrentes, como foi também o caso, que é também o caso das paralelas, todos aqueles 3 casos que a gente comentou, eles determinam um plano porque vem da teoria de 3 pontos distintos não colineares e, além disso, esse ponto ele é único. Então, lembre-se sempre, ponto, né? E sempre distintos e não colineares. A cada 3 deles, a gente consegue um plano. Pessoal, vamos entender um pouquinho agora sobre o que é ângulo. Pessoal, ângulo ou região angular vai ser um encontro entre 2 semi-retas que vão ter, né, um vértice em comum. Então, todas as vezes que eu tiver no plano 2 semi-retas, certo? Que eu tiver um ponto em comum entre essas 2 semi-retas,
elas vão determinar para a gente o ângulo. O que é o ângulo? Aquela região que fica sempre nas proximidades dessas duas retas. Como nós temos aqui, ó, OB, OA. Então, são duas semirretas e ambas, né, tem o ponto A como referência, assim como o outro também. E aqui, pessoal, vem mostrando para vocês a ideia de ângulo. E nós temos aí duas teorias envolvendo o ângulo, que é ser interno e externo. Então, quando eu falo, ó, ângulo AOB, eu posso estar trabalhando com a parte interna, que é sempre o menor ângulo, ou trabalhar com a parte externa, que é sempre o maior ângulo formado por esse. Então, eu tenho aqui o ângulo AOB, essa primeira posição, que é chamado de ângulo interno, e eu tenho o segundo, que é chamado de ângulo externo. Pessoal, a gente está muito acostumado a estar trabalhando com ângulos que estão ali, né? Nas mediações de 0 a 180 graus. Então, dificilmente, quando a gente fala estudo sobre ângulos, está envolvendo ângulos externos. A maioria deles, ou quando falar só ângulo, está diretamente relacionado com o ângulo interno. Quer dizer que é o menor ângulo que eles podem formar. Aí surgem aquelas palavrinhas que vocês já conhecem, mas que eu vou lembrar para vocês. Sempre quando a gente fala que um ângulo ele é agudo, ele é maior do que 90 graus, maior do que 0 graus e menor do que 90. Então, ângulo agudo são sempre aqueles ângulos, né? Por exemplo, nesse caso aqui, são ângulos que estão na região de 0 a 90 graus. Então, agudo são ângulos sempre maior do que 0 e menor do que 90 graus. Se ele for obtuso, ele vai ser sempre maior do que 90 graus. Então, ângulo agudo, menor do que 90. Ângulo obtuso, que é esse caso, maior do que 90. E nós temos também o ângulo reto, que é aquele ângulo que mede 90 graus exatamente, que é o que a gente mais conhece, né? Pessoal, existe também a ideia do ângulo raso, que é o 180, a volta completa, que é 360 graus. Então, se me fala para vocês, nesse sentido, lembre-se que é 180 graus e 360. A partir daí, amadas, a gente traz a ideia, né, dos ângulos deles serem complementares e suplementares. Quando a gente fala complementar, está dizendo que é a soma dá 90 graus. Então, eu quero um ângulo complementar 30, 60 graus. Eu quero um ângulo complementar 45, 45 graus. Eu quero um ângulo complementar a 20, 70 graus. Então, é sempre ângulos que somados vão dar aí 90 graus. Quando a gente fala suplementar, a soma já tem que dar outro valor. Então, a soma passa a dar 180 graus. Então, o que é que nós temos? Ângulo complementar, soma 90. E ângulos suplementares somos 180. Quem é o suplementar de 120? 60. Quem é o suplementar de 70? 110. Então, são sempre ângulos, né, que somados dão 90 graus e 180 graus. Quando a gente viu retas concorrentes, a gente percebeu que elas se encontram em um ângulo, né, em um ponto, um único ponto. Quando existem retas, né, que são concorrentes, que se encontram em um ponto, eles delimitam a nossa região em 4 partes, como foi colocado para vocês aqui, ó, essa ideia dessas 4 partes. Todo ângulo, amados, que se encontra nesse ponto, são ângulos que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Esses ângulos opostos pelo vértice, ele tem uma propriedade que é muito importante. A cada 2 ângulos opostos pelo vértice, ele tem sempre o mesmo valor. Então, esse ângulo alfa e esse ângulo beta, eles têm o mesmo valor, porque eles são opostos em relação ao nosso vértice. A mesma coisa acontece aqui, ó, com zero e gama. Eles são opostos pelo vértice, então eles são iguais, têm a mesma medida. Dúvidas?
No caso, acho que a tela ainda está a mesma das retas paralelas. Oxente. Não foi pro roteiro, não? Não. Ai, meu pai, mulher. E eu aqui mostrando. Ó. Agora foi, amada? Agora tá. Ah, tá vendo? Aqui, ó, beta e alfa são opostos pelo vértice, por esse vértice aqui. Então, eles têm mesma medida. Então, sempre quando tiver ângulos opostos pelo vértice, o valor do ângulo vai ser sempre igual. Então, esse ângulo aqui de cima é igual ao ângulo de baixo. Tranquilo, amada? Vou falar rapidinho sobre o outro roteiro, né? Pessoal, o outro roteiro vem falando sobre as posições relativas com enfoque, né? Para o perpendicularismo relacionado a retas, relacionado a planos, a reta e plano, entre um olhar geral. A primeira posição vem falando para vocês das posições entre duas retas. Pessoal, vamos começar, né? Pensando que nós estamos falando de duas retas que são distintas, ou seja, que não tem todos os pontos em comum. Se essas retas são distintas, ou elas são coplanares ou não são coplanares. Se elas forem coplanares, nós temos que observar se elas têm ponto em comum ou não. Se elas forem coplanares e tiver ponto em comum, elas são concorrentes. Se elas forem coplanares e não tiver ponto em comum, elas são paralelas. Então, nós só temos aí dois caminhos, a princípio, né, para as retas distintas. Está no plano, as duas no mesmo plano, ou não está. Se não estiver, elas são retas reversas. E aí, o que acontece? A gente pode pensar também no ponto. Se elas têm um único... São duas retas distintas. Se elas têm um único ponto em comum, elas são concorrentes. Se elas não têm ponto em comum, ou são paralelas, quer dizer que estão no mesmo plano, ou são reversas e não estão no mesmo plano. Vou mostrar agora, amado, como é que funciona essa logística, né, da reta paralela e a reta reversa para a gente entender a diferença entre elas. Aqui eu tenho a reta que está de preto. Vou fazer uma reta que seja paralela a ela. Ó, quando a gente traz a reta paralela, por exemplo, essas duas retas que eu estou mostrando aqui, elas são retas paralelas. Se você traçar um plano aqui, esse plano vai conter as duas. Então, nesse caso, né? Nesse caso, essas duas retas, elas são retas paralelas, porque são coplanares, estão no mesmo plano e, além disso, elas não se tocam. Agora, deixa eu girar aqui para mostrar uma outra posição. Agora, veja essa reta por esse ângulo. Tá conseguindo ver, Amada, a reta que eu fiz agora? Essa preta do meio? Tô, professor. Você concorda comigo que essa reta, ela nunca vai se encontrar com essas outras duas? Olha o jeito dela. Olhando por aqui. Percebe que elas nunca vão se encontrar? A do meio com as outras duas? Percebo. Mas quando a gente gira, olha o que acontece. A gente não consegue achar um plano que contenha essa reta com essa daqui, que são, né, essas duas aqui desse olhar, ou que contenha essa daqui e essa, esses dois desse lado. Então, se você olhar,
a gente não consegue achar retas, né, que esteja no mesmo plano, considerando tomar essa daqui como base. Se eu tomar essas duas aqui, vou mudar de cor. Se eu colocar essas duas, elas são paralelas, porque elas são coplanares e elas não têm ponto em comum. Essas outras duas, essa daqui ela não tem ponto em comum com nenhuma dessas duas, porém, ela não é coplanar. Então, essa reta aqui, ou em comparação com essa, ou em comparação com a outra, ela é uma reta reversa. Quer dizer que não tem ponto em comum, mas ela não é coplanar. Então, a grande diferença é essa, é a ideia de ser coplanar. Por isso que quando a gente fala em paralelo, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que elas são coplanares. Estão, né, no mesmo plano, para depois a gente falar que elas são paralelas. Vamos ver a posição agora de dois planos. Os planos, eles podem ser coincidentes, né, que a gente chama de planos iguais, que é a mesma teoria das retas coincidentes que eu falei, quer dizer que todos os pontos de um são também pontos do outro. Eles podem ser paralelos distintos, são a mesma ideia de não ter nada em comum, né? Não ter ponto nenhum, nem reta, nem nada em comum, também relacionado às retas, e eles podem ser secantes. Surge agora, Amado, uma outra palavrinha que é bastante interessante, que é a palavra de secante. A reta secante, a reta não, os planos, né? Quando eles são secantes, quer dizer que eles se encontram. Mas aí, o que é a diferença? Ó, quando você tem duas retas e elas se encontram em um único ponto. Quando você tem dois planos e esses dois planos se encontram, aí eles se encontram em uma única reta. Então, o encontro entre duas retas é um ponto. O encontro entre dois planos é uma reta que chama-se reta de interseção. Então, aqui embaixo nós temos a simbologia mostrando, né, a depender dos símbolos, como é que esses planos se comportam. Então, olha o que é que nós temos aqui. A interseção entre alfa e beta é alfa, que também é beta, que são planos iguais. Então, aqui a gente pode chamar de planos coincidentes, porque todos os pontos, todas as retas de um, é também retas do outro. Nessa segunda opção, a interseção entre o plano alfa e o plano beta é vazio. Quer dizer que eles não se cruzam, não se tocam em momento nenhum. Se eles não se tocam em momento nenhum, eles são paralelos distintos. E o último caso, quer dizer que a interseção entre alfa e beta, que são dois planos, é a letra I, e a gente já viu que as letras minúsculas indicam retas. Então, se eu tenho interseção entre dois pontos e a interseção entre eles é uma reta, eu digo para vocês que esses planos, eles são planos secantes. Então, o que é que define pela simbologia para poder dizer a posição do plano? O que vão ter em comum? A interseção. Interseção vazia são paralelos distintos. Se a interseção é igual a um dos planos, aí eles são ou paralelos coincidentes ou simplesmente coincidentes. Se a interseção for uma reta, quer dizer que eles são secantes. Pessoal, existe a teoria também de retas ortogonais. A ideia de retas ortogonais quer dizer que a projeção delas formam ângulo reto. Então, eu preciso que nessas duas retas elas sejam retas, né, reversas, que não estejam no mesmo plano, e que a projeção dela forme para a gente um ângulo reto. Se elas se encontrarem, né, e formar no encontro ângulos retos, elas são chamadas de retas perpendiculares. Se a projeção dela fornece para a gente, né, a ideia de ângulos retos, mas que elas não se encontram, então a gente chama aí de retas ortogonais. Então existe aí, né, a diferença entre perpendicular e ortogonais. Vamos ver como é que fica no GeoGebra. E aí eu já vou até falar de retas perpendiculares para depois mostrar. Duas retas são perpendiculares somente se são concorrentes, né? A gente já viu que se encontram em um único ponto e formam ângulos de 90 graus. Aqui tem um símbolo, amadas, né?
que representa para a gente aqui agora o símbolo de perpendicular. Muitas das vezes eles colocam o tracinho embaixo desse símbolo para indicar o ortogonal, mas o mais comum é o símbolo do perpendicular. Vamos ver no GeoGebra agora, né? Como é que fica a posição dessas duas retas. Aqui, amado, eu tenho uma ideia, né, de retas que são perpendiculares. Elas se cruzam e formam 90 graus. Ó, existe aqui, né, um encontro entre elas, e esse ponto de encontro, formando 90 graus entre elas, garante que essas duas retas, elas são perpendiculares. Quer dizer, que existe, né, entre elas um ponto de encontro e que os ângulos ao redor estão formando 90 graus. Epa. Agora vamos observar essas retas aqui, ó. Essa reta preta com a outra reta preta, essas duas aqui, elas não estão se encontrando. Então, elas não são perpendiculares. Porque elas não estão se encontrando, né? E aí, o que acontece? Para ser perpendicular, precisa ter um ponto em comum. Se a gente girar o plano, olha o que nós vamos ver, olhando desse lado. Olhando de um dos lados, dá a impressão, quando a gente gira o plano, né? Plano tridimensional, dá a impressão que elas estão se encontrando. Então, para quem olha aqui agora, né? A visão que está tendo agora da minha imagem no GeoGebra, fica parecendo que elas estão se encontrando, mas elas não estão se encontrando. Então, nesse caso, essas retas, elas são chamadas de ortogonais. Por que são ortogonais? Porque a projeção delas, é uma das visões que você tem, né? Quando a gente fala em projeção, indica uma das visões, está indicando como se estivesse, né? Formando um ângulo de 90 graus. Mas, quando a gente olha, elas são retas que não se cruzam. Então, são retas que não se cruzam. Então, a imagem parece, né? Está formando um ângulo de 90 graus aqui sobre uma outra projeção, mas, nesse caso, são retas que são ortogonais. Não se cruzam em momento nenhum. Vou falar rapidamente para finalizar, né, amadas? Nós temos as retas oblíquas. As retas oblíquas, elas são concorrentes, mas os ângulos não são igual a 90 graus, certo? Então, nós temos as perpendiculares,
e as oblíquas, que são retas específicas. Todas elas são retas concorrentes, mas são retas que têm uma especificidade além de ser apenas concorrentes. E nós podemos ter também retas e planos perpendiculares. Uma reta e um plano são perpendiculares somente se eles têm um ponto em comum. Então, eu tenho aqui um plano e eu tenho uma reta que está tocando esse plano em um ponto. A partir daí surge o teorema fundamental, que diz o seguinte: se uma reta ela é perpendicular a duas retas concorrentes do plano, então ela é perpendicular ao plano. Se eu desenhar no plano duas retas concorrentes e eu tiver uma reta que é ao mesmo tempo perpendicular às duas, então eu garanto que essa reta é perpendicular ao plano. Nós temos a ideia também de planos perpendiculares. Dois planos são perpendiculares somente se eles possuem, né, um encontro e tem uma reta que vai ser sempre perpendicular a uma reta do outro. Sempre tem uma reta perpendicular a uma outra reta, um de cada plano. Amadas, vou ficar por aqui hoje, né? O pessoal de hoje está muito calado. Só Edilene participando comigo. Edilene, amada, boa noite. Ivonilde, boa noite. Fiquei muito feliz, né, pela participação de vocês. E aí, pessoal, vou finalizar por aqui. Desejar bons estudos. Nossa atividade está lá. Postem a atividade. Estejam acompanhando, né? Que a gente só tem encontro agora na unidade 2. E na unidade 2 vai ser um encontro apenas. Certo, amadas? Certo. Boa noite, meninas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.